Olá, amigas e amigos que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje iremos falar sobre a Portaria 1282 do INSS, publicada agora no dia 22 de março de 2021. Essa portaria se refere ao cálculo da renda per capita familiar no benefício de prestação continuada concedido ao idoso e à pessoa com deficiência. E o que é que determina essa portaria? Ela determina a exclusão do valor dos benefícios previdenciários ou assistenciais de valor de até um salário mínimo concedidos a idosos acima de 65 anos e a pessoas com deficiência. Então, exclui do cálculo da renda per capita familiar aqueles benefícios, sejam previdenciários ou assistenciais, concedidos a idosos acima de 65 anos e concedidos a deficientes, pessoas com deficiência, desde que se trate de benefício de um salário mínimo, tá? Então fica excluído aí do cômputo da renda per capita. Mas antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem aí o sininho para receber as notificações e, se gostarem do vídeo, obviamente, compartilhem esse vídeo com os amigos. Bom, gente, esse tema da exclusão da renda per capita, do cálculo da renda per capita familiar, de benefícios previdenciários e de benefícios assistenciais de um salário mínimo, sejam concedidos a idosos acima de 65 anos ou a pessoas com deficiência, a exclusão desses valores do cálculo da renda per capita familiar é um ponto que já vem sendo, de certa forma, admitido, essa tese já vem sendo admitida pela jurisprudência há certo tempo, não é coisa nova. Essa tese ela surge, e de certa forma, ela surgiu, na verdade, quando a previsão do Estatuto do Idoso, lá no artigo 34, parágrafo único, salvo engano, que excluía a renda do cálculo da renda per capita para fins de benefício assistencial, o benefício já concedido a um idoso da mesma família, Então, a partir dali, outras teses foram surgindo no sentido de estender essa exclusão também para benefícios previdenciários do mesmo valor, de um salário mínimo, e também para benefícios concedidos a deficientes. Então, a tese se expande, ela, de certa forma, com o tempo vai sendo admitida na jurisprudência, e agora, em 2020, essa tese vira lei. Ela foi introduzida pela Lei 13.982 de 2020, na LOAS, que é a Lei 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. O artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que disciplina o benefício assistencial, BPC, concedido ao idoso e ao deficiente, já prevê lá, com a introdução do parágrafo 14, pela Lei 13.982, já prevê essa exclusão que eu acabei de falar. Vamos ler então o artigo 20, parágrafo 14. Diz lá: o benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou a pessoa com deficiência da mesma família no cálculo da renda per capita que se refere ao parágrafo 3º deste artigo. Então, a renda per capita, que nós sabemos o critério da renda per capita prevista na LOAS, é de valor inferior a 1/4 de salário mínimo, inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, no cálculo dessa renda per capita, que você divide o número dos integrantes da família pela renda de cada um, soma toda a renda e divide pelo número de integrantes, você chega à renda per capita. Então, o cálculo dessa renda per capita, que está previsto lá no parágrafo 3º, ele, de certa forma, não poderá nele ser computado
esses benefícios assistenciais concedidos a idosos e deficientes e também benefícios previdenciários concedidos a idosos e deficientes, desde que de um salário mínimo, tá, gente? Tá, pessoal? Desde que de um salário mínimo. Então, alguns alunos me perguntaram, professor, a portaria foi editada agora dia 22 de março de 2021, essa portaria 1282 do INSS, e a partir de agora é que pode excluir essas rendas do cômputo da renda per capita? Eu digo, não. Isso já podia, né? Desde a alteração da lei, pela lei 13.982 na LOAS, né? Introduzindo aí o parágrafo 14, que eu acabei de ler, né? Desde dessa alteração legal que já é possível. Então a portaria ela não inova, tá? Ela não inova, já estava previsto na lei. Ocorre que o INSS não estava obedecendo muito, né? Como é de praxe, em muitas situações o INSS ignora o disposto na lei. Então, o que é que acontece? Essa portaria, ela vem e, de certa forma, serve de instrumento interno para que o INSS, em todas as suas agências no Brasil inteiro, cumpram o que está previsto na lei, tá? Veja que até o artigo 1º da portaria diz o seguinte, olha, estabelecer que não será computado para o cálculo da renda per capita familiar o benefício previdenciário de até um salário mínimo ou o benefício de prestação continuada, BPC, concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou a pessoa com deficiência, para a concessão de BPC diante do disposto no parágrafo 14 do artigo 20 da Lei 8.742, incluído pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Então veja que aqui o próprio artigo já faz referência ao dispositivo legal que prevê essa exclusão, né? Então diz lá, ó, diante do disposto no parágrafo 14 do artigo 20 da Lei 8.742, introduzido, né, pela Lei 13.982 de 2020, de 2 de abril de 2020. O parágrafo 2º da portaria também diz o seguinte, olha, na análise administrativa dos requerimentos de BPC efetuados a partir de 2 de abril de 2020, por que 2 de abril de 2020? Que é a data da entrada em vigor da Lei 13.982, que introduziu, né, o parágrafo 14 no artigo 20 da LOAS, né? Então, já diz aqui que a partir de 2 de abril de 2020, ou seja, a partir da vigência da Lei 13.982, já está descontado do cálculo da renda per capita familiar os benefícios previdenciários e assistenciais recebidos por idosos com idade superior a 65 anos e por pessoas com deficiência, nos termos do parágrafo 14 do artigo 20 da Lei 8.742, que é a LOAS, né? Então, gente, trocando em miúdos, a portaria não inovou, né? A portaria não criou direito novo, e nem poderia, né, por portaria, né, criar direito novo, mas apenas determina internamente ao INSS o cumprimento do que já foi disposto, né, na Lei 8.742, que é a LOAS, em seu parágrafo 14, artigo 20, ok? Então a portaria tem essa função de fazer com que internamente seja cumprida aquilo que a lei já prevê desde 2 de abril de 2020. Tranquilo, gente? Mas repito, mesmo antes dessa alteração legal, a jurisprudência já vinha, sim, contemplando essa tese, né, da exclusão de benefícios previdenciários de até um salário mínimo concedido a idosos e a deficientes e também, obviamente, do benefício assistencial concedidos a idosos e deficientes. O assistencial ao idoso, inclusive, já tinha previsão no Estatuto do Idoso essa exclusão. Ok? Então, gente, nesse ponto paramos por aqui, mas eu vou dar um aviso importante para vocês. A partir da próxima semana, eu vou estrear um novo programa aqui na Rede Previdência, tá? Um novo programa. A gente não sabe ainda o dia que vai ao ar, estamos definindo isso, mas um novo programa já será veiculado por mim aqui na Rede Previdência a partir da próxima semana. Ele vai se chamar Melhor Benefício. O nome do programa é Melhor Benefício.
E esse programa será um programa com dicas semanais, dicas valiosas semanais sobre planejamento previdenciário, ok? Então o foco do programa será planejamento previdenciário. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui então. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, se inscrever no canal e ativar aí o sininho para notificações, ok? Um fraterno abraço e até o próximo Radar Previdenciário aqui na Rede Previdência.